Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma noite, mais um domingo, primeiro domingo do mês de maio, juntos aqui, como era de costume todos os nossos primeiros domingos, estarmos juntos celebrando a ceia do Senhor. E nós sabemos que a ceia é um grande memorial. Jesus falou para nós fazermos essas coisas em memória dele, né? Então nós estamos aqui para lembrar da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas principalmente da morte do Senhor. Lembrar agora que o Senhor está não morto numa cruz, nem sepultado, mas Ele está sentado à destra de Deus, todo Pai, Todo-Poderoso, né? Lá nos céus, intercedendo por nós e cuidando da sua igreja. Essa é a nossa fé evangélica que diz, e obediente ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, às ordenanças de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite para celebrar essa ceia em memória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lembrando, né, do que Ele fez por nós. A maior prova de amor que Deus poderia ter dado por nós foi dar o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para morrer por pecadores como nós, né? Então nós estamos aqui iniciando esse culto nessa noite, esperando que você também está aí, né? Que Deus abençoe você ricamente, que Deus esteja com você, que você possa estar celebrando nessa noite a ceia do Senhor e que a graça de Deus possa continuar com você. Amém? Eu vou pedir para o meu filho Rafael, ele está mais perto da câmera aqui, fazer uma oração bem alto, né? Para que nós possamos iniciar esse culto buscando a orientação do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Queremos agradecer, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai, em mais uma ceia, Pai. Sim, que possa ser um momento, Pai, edificante, Pai. Isso que vamos viver, Pai. Obrigado por tudo, Pai, que tens feito, Pai, em nossas vidas, Pai. Pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, as falhas, Pai. Sim, meu Deus. E agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero iniciar esse culto dessa noite, né? Lendo com você aqui um salmo, né? O Salmo 103, Salmo de número 103, né? Vou passar uma Bíblia aqui para o Rafael, né? Para ele estar acompanhando também. Salmo de número 103. E do versículo 1 ao versículo 22, esse salmo, ele falou muito ao meu coração ontem, nessa madrugada, foi o salmo que eu orei ao Senhor, que eu, na verdade, usei como inspiração para a minha oração dessa noite, na madrugada, né? Das 4 às 5, que é o meu horário no nosso relógio de oração, e eu quero compartilhar com você. Abra a tua Bíblia aí com teus filhos, com a tua esposa. Se você está sozinho, abra a tua Bíblia aí também, né? E que você possa já ouvir, né, a voz do Senhor. Porque todas as vezes que nós abrimos as Escrituras, nós acreditamos firmemente que as Escrituras, elas são a boca do Senhor falando a nós pelo poder do Espírito Santo, que foi o autor e que é o autor da palavra. Diz assim essa palavra em minha versão: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Versículo 7. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira.
Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou conseguindo ver aqui no meu retorno aqui. Realmente está em tal. Estamos ao vivo? Estão ao vivo, tem 22 pessoas assistindo. Eu estou achando estranho, porque eu não estou recebendo aqui no meu não estou recebendo a live aqui para mim. Não sei se é porque eu estou desatualizado aqui. Vamos acertar aqui, irmãos? Certo? Eu não estou aqui recebendo Não é aqui nada a ver? a live aqui, né? Mas, amém. Estamos aqui sim. Agora entrou para mim aqui. Agora entrou aqui para mim aqui, tá? Que Deus abençoe meus amados irmãos agora. Agora eu estou com o meu retorno aqui. Amém? Então o salmista diz que nós devemos bendizer ao Senhor, que a nossa alma deve bendizer ao Senhor. E ele dá aqui os motivos porque nós devemos bendizer ao Senhor. Quais são os motivos? Os motivos são muitos. Você pega esse mandamento aqui do salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E depois você vai ver todos os propósitos, tudo por quê. Todos os motivos estão relacionados após essa ordem. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Aí ele começa a falar, aqui no versículo de número 5, os motivos que nós temos para bendizer o nome do Senhor. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. E aí ele vem falando numa sequência. Ele vai até os anjos e diz que até os anjos devem bendizer ao Senhor, porque o Senhor é digno. O Senhor é o único que tem que receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos começar esse culto cantando a Ele a glória. A Ele seja dada a honra, a glória e o poder. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória
sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Amém. É isso aí, ao Senhor a glória, a Ele a honra, a glória e o louvor. Porque só o Senhor tem cuidado de nós. Porque só Ele verdadeiramente tem cuidado de nós em todos os momentos. E nós podemos confiar no Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor.
Jesus, daqueles que são alvo do amor eterno, do amor eletivo de Deus, daqueles que realmente entendem, acreditam que Jesus não abandonou o seu povo, não. Ele está conosco, Ele está com você, Ele está aqui comigo nessa noite, Ele está conosco aqui, está com você. O Senhor é bom, grandes são as suas misericórdias. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que somente no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós podemos ser purificados de todo o pecado. Somente pelo sangue de Cristo.
purifica de todo pecado. E o salmista continua no Salmo 103, falando das maravilhas que o Senhor tem feito. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Aleluia. Longânimo, grande em benignidade, e não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por isso que nós estamos aqui nessa noite, agradecidos a Ti, pedindo que o Senhor venha tomar o Teu lugar, lugar de honra, lugar de glória em nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor te abençoe aí na tua casa agora, meu irmão. Se a tua fé ela está fraca, não importa. Ela pode ficar fraca. A tua fé pode ficar como uma chama, uma brasa quase apagando, mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que Ele não trilhará a cana partida e nem apagará o pavio que fumega. Ela ainda é fé. E por menor que ela seja, em Cristo Jesus, ela pode fazer grandes coisas para a glória de Deus. Nós vamos continuar louvando o Senhor aqui sim, louvando com cada irmão, né? Não sei quantos irmãos estão aí conosco, né, Guta? 32. Mas... 32. 32 irmãos, louvado seja Deus. Os que estão falando, né? Fora os que estão com esses 32 irmãos aí, né? Louvado seja Deus. Eu quero pedir para os irmãos colocarem aí as pessoas que estão com você vendo aí, né? O irmão que é o dono da página, que está aí falando, né? Coloca aí outras pessoas também que estão contigo, celebrando nessa noite a ceia do Senhor, para que a glória do Senhor seja maior ainda, para que as pessoas possam ver que o Senhor é glorificado em todas as coisas. Sabe, amado, nesses dias difíceis que estamos vivendo, a fé em Cristo Jesus é o maior patrimônio que nós temos. Não adianta mais nada. Onde estão as riquezas dos homens poderosos? Onde estão os grandes negócios? Onde estão todas as coisas? Estão servindo para nada agora. Mas aquele que tem fé, aquele que verdadeiramente acredita em Jesus Cristo, ele não será abalado. E nós estamos aqui, firmes no Senhor. Vamos cantar com alegria? Vamos cantar com alegria ao Senhor. Né? Vamos dizer que ainda que a figueira não floresça, não importa, ainda que a figueira não floresça, a nossa alegria no Senhor, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha
figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E o salmista continua dizendo para nós nessa noite sobre as maravilhas do Senhor. Ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor, que nos libertou dos nossos pecados e do jugo de Satanás. Você é livre, livre em Cristo Jesus. Por isso você pode cantar por toda a tua vida e louvar ao Senhor por esse momento. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até os céus. Chave, fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho
diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Não há ferrolhos, não há portas, nada pode deter a mão poderosa do Senhor. E nós sabemos aqui, como diz o salmista, que Ele afasta de nós as nossas transgressões. E o versículo 13 diz: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele lembra-se de que nós somos pó. Que maravilha! O Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe quem eu sou. Ele sabe que Ele colocou o temor, a reverência, o amor, a graça no nosso coração. Mas Ele sabe que nós somos pó. E esses dias eu estava refletindo nessa palavra e eu estava perguntando a Deus: Senhor, como Deus, Criador de todas as coisas, pode requerer alguma coisa do pó? Pode requerer alguma coisa de uma partícula que sou eu nesse universo tão grandioso e maravilhoso, de você nesse universo tão grandioso. Mas Ele diz que Ele nos ama. E é isso que Ele quer que você acredite. Ele já provou o seu grande amor por nós, enviando Jesus na cruz do Calvário para morrer pelo teu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Eu quero, nessa noite, me dirigir agora aqui também para você. Você que está aí, eu sei que tem alguns irmãos aqui que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus. Tem ouvido o Evangelho. Poxa, eu gosto da pregação do pastor Nivaldo, mas você não fez uma decisão por Cristo. Você ainda não se entregou nas mãos de Jesus. Você ainda não confia em Jesus. Não adianta você gostar de mim, gostar da pregação, gostar dos cânticos, gostar da igreja. Você precisa entregar a tua vida hoje. Não perca tempo, é hoje, meu amado. É hoje, é agora. Nas mãos de Jesus. Mas pastor, como eu faço isso? Você faz isso aí na tua casa, sozinho. Dobra o teu joelho. Clama ao Senhor: Senhor, eu reconheço que eu tenho sido um pecador, uma pecadora até agora. Eu tenho, na verdade, lutado contra ti, contra o teu amor. Mas hoje, Senhor, me salva dos meus pecados. Faça isso. Peça para Jesus te salvar. Peça para Deus te salvar, para Ele ser misericordioso com você. Porque esse texto diz que ele na verdade, Ele sabe que nós não passamos de pó. Mas Ele quer que nós o temamos, que nós o reverenciamos, que nós o amemos. Olha o que o texto diz. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É daqueles que o temem. Não com medo, mas que são constrangidos pelo seu amor. O amor que Ele já demonstrou por nós, mandando o seu Filho morrer por você, por mim, por nós. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Então faça isso. Faça isso, não espere o culto acabar. A hora que o Espírito Santo tocar no teu coração, dobra o teu joelho aí agora. Seja na hora do cântico, seja na hora da ceia, seja na hora da palavra, não importa. Se o Espírito Santo tocar no teu coração, aí dobra o teu joelho, aí clama. Levanta as tuas mãos para o céu, confessa os teus pecados e entrega a tua vida a Jesus. Porque Ele te levantará. O Jesus te levantará. Te levantará. Te salvará. Te amará. E mostrará para você a alegria do Espírito Santo. É isso. É isso. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar aqui um cântico que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora. Momento de medo. Momento em que as pessoas estão com
medo, mas nós temos que exercer a nossa fé. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E você sabe quem é a sombra do Onipotente? Quem é o esconderijo do Altíssimo que Ele preparou para você? Jesus. Ele é o esconderijo do Altíssimo. E Ele é a sombra do Onipotente. E é Ele que te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e te cobrirá com as suas penas. E debaixo das asas do Senhor, você vai estar seguro. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas tu estarás seguro. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará
Deus nesse momento e depois, em seguida, nós vamos estar servindo a ceia do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar aqui agora, nesse momento, abrindo nossas Bíblias, né? Abrindo as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo de número 7. Filipenses 4, do versículo 1 ao versículo de número 7. Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler o texto que diz assim na minha versão, na Bíblia King James. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse culto dessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, pela inspiração do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela fé, pela salvação dada a nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para honrá-lo, estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. A Ele a glória, como nós cantamos. Agora eu te peço, Senhor, a graça do Senhor para poder falar sobre esse texto. Perdoa os meus pecados, porque tu conheces o pecador que está diante de ti. E como diz o salmista, tu sabes que eu não passo de pó. E eu preciso da tua graça e da tua inspiração nessa noite para falar aos meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Antes de nós estarmos trazendo o nosso tema dessa noite, né? Nosso tema dessa noite, deixa eu dar uma ajeitada aqui. E nós estamos falando sobre o nosso tema. Eu quero falar um pouquinho sobre essa carta. Nós pregamos essa carta inteirinha aqui já na igreja de Osório e também em Capão da Canoa. E ela nos edificou muito. E eu voltei a ela aqui. E a palavra de Deus, ela sempre se renova. Quem eram os filipenses? Que igreja era essa? Essa é a igreja que Paulo fundou, né? Na cidade de Filipos, uma colônia romana, onde as pessoas eram muito orgulhosas por terem a cidadania romana. E Paulo, orientado pelo Espírito Santo, queria ir para a Ásia, não foi. O Espírito o impediu, porque não era a hora dele ir para a Ásia, mas o Espírito o impeliu para a Europa, para essa região da Grécia, ali. Ele entrou naquela cidade chamada Filipos. E ali, diz que o apóstolo Paulo foi orar. Ele teve uma noite uma visão de um homem da Macedônia, um homem macedônio, vestido como macedônio, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele entendeu pelo Espírito que Deus queria levá-lo para lá. Eu sempre digo que a obra evangelística, ela é feita pelo Espírito Santo. A obra evangelística, ela só vai ter sucesso. Sucesso no sentido de glorificar o nome do Senhor e salvar os escolhidos de Deus, se ela for dirigida pelo Espírito Santo. Enquanto ela for dirigida pelas estratégias humanas, vai ser só fracasso. Mas quando ela é dirigida pelas estratégias de Deus, pelas estratégias do Espírito Santo,
então ela vai ser bem-sucedida. Porque é Deus que tem os seus escolhidos e que vai buscá-los aonde eles estiverem. Paulo foi levado para a cidade de Filipos. Ali diz que ele foi orar, né, com Silas, e num lugar, não tinha nenhuma sinagoga ali, não tinha nada, não tinha uma comunidade judaica forte naquele lugar. Então Paulo foi à beira de um rio, tinha umas mulheres lá tingindo roupas, lavando suas roupas ali na beirada de um rio, e Paulo foi buscar um lugar de oração. E ali ele foi orar. E aí no momento que ele estava ali orando e falando das coisas de Jesus, diz a palavra em Atos que Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, para que ela acreditasse nas palavras que Paulo estava falando. Veja aqui novamente a ação do Espírito Santo. Deus é aquele que abre os corações para receber a mensagem do Evangelho. Diz que aquela mulher os constrangeram a ir para a casa deles, ficarem hospedados com ele. E Paulo, depois, ali tinha uma mulher com espírito de adivinhação, onde um demônio usava o seu corpo para fazer adivinhações falsas ali, e Paulo passava por aquele mercado ali, e todos os dias aquele demônio estava dizendo, na verdade, estava falando as verdades, mas não pelo sentido certo, né? Dizia, esses homens são servos do Deus Altíssimo que ensinam para vocês o caminho da verdade. E Paulo se incomodou com aquilo e expulsou aquele demônio daquela mulher. E diz que por causa disso aqueles homens viram que aquela escrava, que era uma propriedade deles, as pessoas eram propriedades, né, dos seus donos, os donos dos escravos, levaram Paulo diante dos tribunais e nem interrogaram Paulo, nem quiseram saber quem Paulo era, e mandaram Paulo chicotear Paulo e Silas com varas, e lançaram ele num cárcere. Por quê? Porque lá tinha um carcereiro escolhido do Senhor. E o Senhor levou Paulo para dentro daquele cárcere, fez o servo dele sofrer para ele lá no cárcere. E lá, aquele carcereiro, ele poder receber a salvação, ele e a sua família. E ali se formou a igreja de Filipos. Paulo sai daquela cidade, a igreja é entregue nas mãos do Espírito Santo, porque aquilo que Deus plantou vai germinar. Aquilo que Deus semeou vai germinar, vai crescer, vai dar frutos. Porque a mão de Deus é que cuida da sua igreja. Não é pastor que cuida da sua igreja. Deus levantou os pastores sim, para orientar, para fazer parte do corpo. Mas quem cuida de nós, dos pastores, da igreja, todos nós juntos, é o Espírito Santo. E ali, Paulo, depois, passados alguns anos, alguns irmãos escreveram para Paulo sobre a igreja. E Paulo está escrevendo, então, a carta aos Filipenses, instruindo aquela igreja, como todas as suas cartas ele faz. E aqui, terminando já, no finalzinho da sua carta, ele vai falar sobre a unidade e a alegria. Ele vai falar sobre uma igreja firmada no Senhor, que desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus. Esse é o tema desse parágrafo. Esse parágrafo vai falar sobre isso, sobre uma igreja firmada no Senhor, que desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Jesus Cristo. Que maravilha! Então ele começa dizendo, portanto, meus irmãos, a quem eu amo. Veja que Paulo tinha um carinho especial por essa igreja. Ele tinha algo especial para aqueles irmãos. Ele declara aqui que eu amo vocês. E de quem eu tenho saudades. Ele está falando dos seus sentimentos. Ele fala, vocês são a minha alegria e a minha coroa. E ele fala para eles, terminando essa carta, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Essa é a ordem de Paulo para a igreja de Filipos. Fiquem firmes. E ele indica aonde que deveria estar a firmeza. Esse termo é um termo militar no texto original grego. Vocês fiquem estaqueados, firmados. Ali, como um regimento forte do Senhor nessa cidade. Vocês fiquem firmes. Em quem? No Senhor. O que significa essa expressão idiomática? Firmes no Senhor. Eles são firmes naqueles ensinamentos que Paulo deu para eles. Firmes na sã doutrina. Firme no viver santo.
firmes na fé que Jesus os resgatou dos seus pecados e que agora eles estavam perdoados por Deus e que tinham verdadeiramente vida eterna. Era isso que Paulo queria dizer quando ele estava falando: fiquem firmes no Senhor. Não é simplesmente algo místico, alguma coisa sem entendimento. Não, Paulo está falando: tudo aquilo que eu ensinei para vocês, no qual vocês creram pelo Espírito Santo, naquilo que vocês estão vivenciando em vossas vidas, não se afastem disso, porque aí vocês vão estar firmes no Senhor, firmados no Senhor, sempre com o Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai dar aqui cinco direcionamentos para que essa firmeza da igreja se consuma, venha a ser concluída, né? Venha a ser consumada. E a primeira delas está aqui no versículo de número 2. Ele cita aqui: eu suplico a Evódia e a Síntique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Então, para estar firme no Senhor, Paulo diz: olha, a verdadeira igreja, uma igreja firmada no Senhor, que desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus, ela não permitirá contendas entre irmãos. Ela não desejará, ela não permitirá que essas coisas fiquem sem ser resolvidas. Ela não permitirá que essas coisas fiquem sem uma conversa, sem uma orientação. O apóstolo Paulo usa aqui o termo que ele suplica. Ele está suplicando tanto para a Evódia como a Síntique. Ele fala: eu faço uma súplica para vocês. Por que Paulo está falando isso? Porque não existe animosidade, não pode haver animosidade entre aqueles que dizem seguir a Jesus Cristo. Entre aqueles membros de uma mesma igreja que dizem que estão firmados no Senhor. Não pode haver. É incoerente, não há coerência nisso. Não há coerência em que irmãos estejam, na verdade, espiados, como diz aqui no Sul, né, um com o outro. Estejam em atitude belicosa uns com os outros. Então, a igreja firmada no Senhor, que desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus, ela não permitirá isso dentro do corpo. Não permitirá contendas entre irmãos. Ela chamará a atenção dos contenedores. Ela trará a conversa com amor, com paz, procurando saber o porquê dessas coisas, por que está acontecendo isso, por que o irmão está pensando tal coisa, por que o outro irmão está pensando tal coisa, qual é a razão disso? Nos tempos de Paulo, não existiam as igrejas como existem nos nossos dias, né? Hoje as pessoas arrumam uma confusão dentro de uma igreja, elas arrumam alguma contenda, né, com pessoas por causa de algum tipo de visão ou por causa de alguma coisa que não concordam, e elas simplesmente atravessam a rua e passam a congregar em outro lugar. E elas são aceitas nos outros lugares. Eu já cometi muito esses erros, e eu quero aqui dizer aos irmãos, e fique gravado, que todo aquele que chegar aqui de outra igreja, nós vamos procurar saber sim da onde ele veio e vamos conversar com as pessoas da onde ele veio. Porque para que nós não façamos aquilo que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos fazer, permitir contenda entre irmãos. Porque infelizmente, irmãos, nós vivemos tempos em que o Evangelho não tem tido poder para dirimir as diferenças.
O Evangelho ele tem poder para curar, ele tem poder para salvar, o Evangelho tem poder para transformar os corações, mas não tem poder para colocar duas pessoas frente a frente e resolverem as suas diferenças. Isso se chama orgulho, isso se chama arrogância, isso se chama soberba. E essa palavra que está diante de mim diz que os soberbos e os arrogantes, na verdade, Deus resiste a eles. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Porque o humilde é aquele que sabe que pode errar. Talvez ele não entenda, talvez ele não tenha ainda a percepção, e ele precisa ser esclarecido. Aqui na igreja, os irmãos sabem muito bem que quando nós temos algum tipo de assunto que divide o plenário, que divide a igreja, nós não tomamos decisões, nós deixamos sobre a mesa e nós vamos orar mais um tempo. Porque nós sabemos que talvez alguns não entendam e outros que não estão entendendo aquilo que os outros compreenderam, ou aqueles que não entenderam são certos e aqueles que acham que estão entendendo, na verdade não estão vendo uma perspectiva que aquele outros, que talvez seja até uma minoria, Deus possa estar orientando, porque Deus não está com maiorias nem com minorias, Deus está com a verdade. E é aqui que nós dirimimos todas as coisas. E ali havia duas mulheres. E é interessante nós pensarmos nessas duas mulheres, porque Paulo diz que essas duas mulheres eram duas mulheres cristãs. Elas eram cristãs. Olha o texto do versículo 3, o que Paulo diz. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes. Por quê? Pois elas ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ou seja, essas mulheres, elas foram nossas ajudadoras. Quando nós estivemos aí em Filipos, elas caminharam conosco. Elas são verdadeiras cristãs, elas são mulheres de Deus realmente. Mas elas não podem estar assim do jeito que elas estão. Alguma coisa aconteceu, ajudem elas. E aqui está o meu segundo tópico de uma igreja firmada no Senhor, que desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus. Além de não permitir contenda entre os irmãos, essa igreja ela possui irmãos que ajudam uns aos outros a manterem a boa convivência em Cristo. Não são julgadores, não são juízes. São ajudadores, auxiliadores. Eles possuem aquilo que Paulo diz na carta aos Romanos. Eles têm o dom da ajuda. Eles são aqueles crentes que muitas vezes não aparecem. Eles são aqueles cristãos que eles não têm destaque muitas vezes dentro da igreja. Mas eles são aqueles que percebem quem está precisando de ajuda, muito mais até do que o pastor, muitas vezes. E esses irmãos têm um ministério. O ministério de ajudar. O ministério de ir àqueles que estão entristecidos, àqueles que estão em pecado, àqueles que estão vivendo uma vida que não condiz com a palavra de Deus, aqueles que estão, na verdade, com falta de fé, aqueles que estão enfraquecidos na sua fé, aqueles que se tornaram laços, tornaram-se presos, enlaçados pelo diabo. Esses são os irmãos que vão lá para retirar esses, eles ajudam a tirar essas pessoas dessas condições. Como precisamos desses dons dentro da igreja de Cristo, na igreja do século XXI, meus amados. Pessoas que ajudam, pessoas que nós podemos dizer, né, o pastor ele pode dizer, como Paulo disse, olha, eu suplico, né, a essas duas, mas ele diz assim, sim, eu peço a ti, leal companheiro de jugo. Aqui não diz o nome dessa pessoa. Aqui não diz para quem que ele está dizendo essas palavras. Veja que nem o nome dessas pessoas aparece aqui. Mas Paulo está escrevendo essa carta a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Com certeza não eram com os irmãos que faziam parte ali da liderança da igreja. Sim, mas não tinham grande destaque. O destaque deles era trabalhar ali na solidão, né? Trabalhar ali
num ministério em que poucas pessoas querem atuar. É preciso ter o dom realmente, o dom da ajuda. E Deus colocou muitas pessoas dentro da igreja com esse dom. Louvado seja Deus por isso. Então, a igreja firmada no Senhor, que desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus, ela não permitirá contenda entre os irmãos, porque ela possui irmãos que ajudam uns aos outros a manterem a boa convivência em Cristo. Você já viu os dias de hoje? Às vezes uma pessoa vem levar alguma coisa de outra pessoa, que ela está em um debate dentro da igreja, e essa pessoa, por falta de sabedoria, às vezes toma partido, ou a favor ou contra. Se a visão daquela pessoa é favorável, está certa, vamos dizer, entre aspas, ela toma o partido, e aquilo, em vez de se tornar aquele homem e aquela mulher, em vez de ser aquela pessoa que abaixa a fervura, que reduz a chama que está fervendo um coração, eles são aqueles que parece que aumentam o termostato até que tudo esteja fora de controle. Mas aqui não. Paulo está dizendo que essa igreja que permanece firme no Senhor, ela tem essas pessoas. E eu creio que nós aqui, tanto em Osório como em Capão da Canoa, nós possuímos esses irmãos, nós temos esses irmãos, para a honra e glória do Senhor. Eu quero dizer também que o apóstolo Paulo, ele está dizendo qual é a outra forma de uma igreja se manter firme no Senhor. Em terceiro lugar, ele diz, no versículo de número 4, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Paulo, então, está dizendo que uma igreja firmada no Senhor, ela está sempre buscando a alegria em Jesus Cristo. Será que nós podemos encontrar alegria em Jesus Cristo? Será que você que está me ouvindo nessa noite aqui, falando essa palavra, aonde você tem buscado alegria? Aonde está a alegria do teu coração? Nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em ti. O que o escritor Abacuque está dizendo ali, que Fernandinho pegou essa música, pegou esse texto e transformou em música, o que o escritor de Abacuque está dizendo é o seguinte, não importa o que aconteça, nem que o povo vá para o cativeiro, nós tenhamos momentos de juízo teu, Senhor, contra o teu povo. Não adianta, não importa que tudo desmorone, não importa. Eu ainda vou me alegrar no Senhor. Isso é algo transcendental. Isso é algo incompreensível para uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Isso é algo incompreensível para uma pessoa do mundo. Mas para nós não, para nós é uma realidade. Porque nós temos motivos para nos alegrar no Senhor. Eu vou citar aqui alguns nessa noite. O meu maior motivo para me alegrar em Jesus Cristo foi que Ele teve misericórdia de mim. Foi que Ele não me deixou morrer nos meus pecados. O maior motivo de eu me alegrar no Senhor é que o Senhor resolveu me amar, um pecador profano, que lutava contra Ele, que vivia contra suas leis. Ele resolveu olhar para um pecador como eu e como você. E será que isso é motivo? Será que isso é motivo para você se alegrar ou para você se entristecer? Eu quero te dizer nessa noite que há muitos motivos para você se alegrar no Senhor. Muitos motivos. Esse é apenas um deles, para mim é o maior de todos. De Jesus ter me reconciliado com Deus Pai, ter reconciliado você com Deus Pai, saber que quando eu dobro os meus joelhos, seja nessa sala, seja lá na igreja, seja em qualquer lugar, quando eu levanto as minhas mãos para o céu e clamo e suplico, o Senhor da glória ouve as minhas orações e me manda as respostas. Será que é motivo para se alegrar no Senhor?
estar vivo aqui nesse momento, nesse instante, falando, pregando. Apesar de uma vida longe do Senhor, da minha mocidade longe do Senhor, ainda ter a oportunidade de poder falar desse grande amor. Será que é motivo para alegrar-se? Por ter comido hoje, por estar vestido, por estar aqui tendo uma casa para me cobrir, por poder ter aqui uma internet para transmitir essas coisas, por ter tudo que Deus tem dado, toda essa riqueza, todas essas maravilhas que Ele tem colocado em nossas mãos, será que é motivo para me alegrar no Senhor? Paulo está dizendo isso, que uma igreja firmada no Senhor, ela desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus. Por que nos entristecemos então? Por que nós não paramos para pensar quão ricos, abençoados, quão felizes nós somos, quão bem-aventurados nós somos? Porque somos dependentes de Deus, porque exercemos a misericórdia, porque temos fome e sede de justiça, porque o Senhor tem feito essas coisas por nós. Então, uma igreja firmada no Senhor, ela está sempre buscando a alegria em Jesus Cristo. Ela não está buscando alegria nas coisas do mundo, nem nos prazeres dessa terra. Ela está buscando, sim, a alegria no Senhor. A minha pergunta nessa noite é para você, meu amado. Pare para pensar sobre a tristeza do seu coração hoje. Se você está triste, isso é, se você está triste. Se você está triste, qual é a razão da tua tristeza? Talvez seja porque essa situação que está acontecendo no mundo rompeu com os teus planos. Aquilo que você confiava desmoronou. Aquilo que você tinha lançado, todas as tuas expectativas, ruiu. E agora você está triste. Mas eu tenho certeza que se você, como nós, estivesse colocando as tuas expectativas em Cristo Jesus, mesmo em meio a essa tempestade, a esse turbilhão, a essa praga que está lá fora, você ainda estaria alegre no Senhor. Pense nisso. Em quarto lugar, uma igreja firmada no Senhor. Versículo 5, o apóstolo Paulo diz: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Ele está escrevendo para a igreja. Então, uma igreja firmada no Senhor, que desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus, ela não permitirá contenda entre irmãos. Ela possui irmãos que ajudam uns aos outros a manterem a boa convivência em Cristo. Ela está sempre buscando a alegria em Jesus Cristo. Porém, ela também possui um espírito amável para com todos e não belicoso. O cristão, ele tem um espírito amável. Ele não é um homem de guerra no sentido de tentar destruir as pessoas, de esmagar as pessoas, de desejar o mal para as pessoas. O cristão é aquele que ora pelos seus inimigos e por aqueles que os perseguem. O cristão é aquele que, quando é ofendido, ele não revida, mas ele coloca nas mãos de Deus, porque ele sabe que a ele pertence a vingança. E ele coloca lá e ele diz: eu não quero, Jesus, no meu coração nenhum sentimento de ódio, nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma angústia, nenhuma tristeza contra ninguém, Senhor. Contra ninguém, Senhor. Eu não quero. Sabe por quê?
porque ele possui um espírito amável. A igreja de Jesus, ela possui um espírito amável para com todos, todos. Quando eu digo todos, querido, é todos. Todos. Seja ele o que for, tenha praticado ele o que praticou, seja em que situação ele se encontre, seja irmão ou não seja, não importa. Ele não se coloca como juiz, mas ele se coloca em amor. Ele usa aquele termo que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Romanos, né? Ele diz aqui que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A palavra todos aqui no texto original grego não significa somente a totalidade. Ela tem um significado semântico também de todos os tipos de pessoas. Sejam elas o que elas forem. Sejam pessoas boas, entre aspas, sejam pessoas más. Sejam pessoas de reputação ilibada, entre aspas, sejam pessoas de reputação duvidosa. Com todos. Então a igreja de Jesus, ela possui um espírito amável para com todos. E a igreja, ela não usa a espada, a não ser a espada do Espírito, que separa juntas e medulas. E é essa palavra que vai cortar os corações, que vai sondar os corações daqueles que são maus. E você vai orar por ele, nós vamos orar. E Deus vai usar da sua misericórdia, como diz aqui o salmista, porque ele sabe que todos nós somos pó. Somos pó. Essa é uma igreja firmada no Senhor. Possui um espírito amável para com todos e não um espírito belicoso. Você já viu quantos zelotes nós temos dentro das nossas igrejas? Quantos zelotes? Nós só esquecemos que Deus pegou um zelote chamado Judas. Judas, o zelote. O que era um zelote? O zelote era um nacionalista. Era alguém que estava pronto para dar a sua vida pela causa de Israel, porque ele sabia, nós estamos certos, e esses romanos que estão aqui, e essas pessoas. E o Senhor Jesus colocou um zelote sentado na mesma mesa com um inimigo do povo, um publicano chamado Levi, codinome Mateus. Eles sentaram na mesma mesa de Cristo. Transformados dois, o zelote foi curado do seu ímpeto de zelote, e Mateus foi curado do seu roubo e da sua traição ao seu povo. E os dois puderam sentar-se na mesa de Cristo. Será que você que está sendo um zelote pode hoje sentar na mesa do Senhor? Pode hoje celebrar a ceia do Senhor? Eu estava conversando com um jovem e como o anjo Miguel não intentou, lançar nenhum tipo de injúria contra Satanás quando contendia pelo corpo de Moisés, está lá em Judas. Eu decidi no meu coração não julgar quem é crente e quem não é crente, porque o coração é algo muito estranho. O coração é um terreno que só Deus conhece. E eu não conheço nem o meu coração.
porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem e tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, perguntado, você é um cristão? Fala, olha, isso é algo que só você pode responder. Só você. Eu posso responder isso sobre a minha pessoa. Isso é uma questão de fé. E ninguém pode julgar a fé do outro simplesmente pelas aparências. Uma igreja firmada no Senhor desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus. Porque ela não permite contenda entre irmãos. Ela possui irmãos que ajudam uns aos outros a manterem a boa convivência em Cristo. Essa igreja está sempre buscando alegria em Jesus Cristo. Essa igreja possui um espírito amável para com todos os tipos de pessoas, e não um espírito belicoso. E qual é a razão que ela possui um espírito amável? O apóstolo Paulo fala aqui qual é a razão porque ela deve estar tendo um espírito amável e não belicoso. Aqui no versículo de número 5, Paulo diz: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Por quê? Porque ele diz para eles viverem essa atitude. Está aqui a resposta. Porque breve voltará o Senhor, aquele que conhece todas as coisas e julga todas as coisas. E vai importar como está o meu coração diante dele. E não as resoluções que eu resolvi tomar com um coração irado. É isso que vai valer. Então a amabilidade, ela é exigida, sabe por quê? Porque Jesus vai voltar. E ele veio buscar uma igreja amável, porque Jesus é amor. Porque ele é amável. Porque ele entende o pecador. E é ele que se deu pelos seus escolhidos, pelos pecadores. Ele sabe todas as coisas. Deixemos para ele. E para finalizarmos essa mensagem dessa noite, uma igreja firmada no Senhor, que desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus, no versículo 6 diz que ela não anda em ansiedade, mas sim em orações, súplicas e ações de graça. Versículo 6: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Você tem orado, você tem suplicado ao Senhor, você tem louvado ao Senhor, você tem entrado na presença do Senhor com ações de graça, com um coração agradecido. Deus colocou em meu coração para escrever sobre os 30 dias de agradecimento que eu fiz com ele o ano passado. E agora estou revendo tudo isso e agradecendo. Talvez você tenha me acompanhado aqui na minha página. E isso realmente tem tirado do meu coração a ansiedade. Tem tirado a ansiedade do coração dos irmãos. Eu tenho certeza que aqueles que estão orando, que estão suplicando com ações de graças, estão em paz. Não estão ansiosos com quarentena, não estão ansiosos com coronavírus, não estão ansiosos com nada, porque estão em contato com Jesus, confiando no seu cuidado e na sua provisão. Então, uma igreja firmada no Senhor é uma igreja de oração, de súplica e de ações de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos relembrar aqui esses 5 tópicos nessa noite. Uma igreja firmada no Senhor desfruta de paz e tem o seu coração guardado em Cristo Jesus. Ela não permite contendas
entre os irmãos. Ela possui irmãos que ajudam uns aos outros a manterem a boa convivência em Cristo. Ela está sempre buscando a alegria de Jesus Cristo. Ela possui um espírito amável para com todos e não belicoso. E a razão disso é que ela aguarda a vinda de Jesus Cristo. E por fim, ela não anda em ansiedade, porque ela anda em orações, súplicas e ações de graça. O apóstolo Paulo diz: permanecei assim, firmes do Senhor, amados. É dessa forma que Ele quer que você esteja, que nós como igreja estejamos. Que nessa noite, você, crente, que está ouvindo essa palavra, corrija se há alguma coisa errada aí. E você que não é um cristão, que eu estou falando, que precisa entregar a tua vida a Jesus, nessa noite, lance sobre Ele as ansiedades, para que você possa estar firme no Senhor, faça parte da igreja do Senhor e viva para o Senhor. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por essa noite, por essa palavra, Senhor. Queremos ser essa igreja, Senhor, firmada no Senhor, desfrutando de paz, com o coração guardado em Cristo Jesus. Que assim sejam as nossas igrejas, Senhor. Nos abençoa e nos perdoa, Senhor, se temos andado diferente dessas exortações do apóstolo Paulo. E nos corrige e nos leva, Espírito Santo, para esses santos caminhos. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar agora ao momento da ceia do Senhor, né? Já estamos avançados aí no horário, eu acho, né? Mas nós vamos passar aqui agora, nesse momento, para a ceia do Senhor. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, né? A Guta vai estar aqui, nesse momento agora, vamos estar orando, vou pedir para ela orar pelos elementos, e ela vai estar servindo aqui. É hora de você ministrar aí a tua esposa, os teus filhos, né, dentro da tua casa, que são cristãos. Aqueles que se batizaram, deixa eu lembrar muito bem, quem é que pode participar desse momento? São aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, que batizaram-se por imersão, que fazem parte de uma igreja evangélica, que entendem o que Cristo fez na cruz do Calvário e que vivem esta palavra em suas vidas. Você está autorizado. Se não, você tome uma posição por Cristo, procure uma igreja para ser batizado, fazer parte desse corpo, e a segunda ordenança é você participar da mesa do Senhor. Vou pedir para a Guta orar pelos elementos nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui, louvando, Senhor Deus, o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor enviou o teu Filho para morrer na cruz, entregando o seu corpo e o seu sangue derramado ali pelos nossos pecados. E nós, como os pecadores, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por essa maravilhosa graça, Senhor Deus, de nos salvar. Então nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por este amor tão grandioso, Senhor Deus, pelas nossas vidas. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos então passar o primeiro elemento, o pão. Você pode pegar o pão nesse momento, né? Ela está servindo aqui o Rafael, o Telmo, a mim agora. E nós vamos, nesse momento, ler o texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22, o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corinto. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lembrando que foi
sofrida a morte dele na cruz, pelos seus pecados, pelos meus pecados. Mas com alegria, por ele ter se dado por nós, comamos do pão. Vou pedir ao meu irmão Telmo, que está aqui agora, que ele faça uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos hoje, Senhor, em comunhão, Senhor, uns com os outros, mesmo que, ó Deus, longe, Senhor, uns dos outros, ó Deus, mas mesmo assim, ó Deus, nós sabemos que Tu estás conosco, ó Deus, Tu estás, ó Deus, na casa de cada um, Senhor, e está, ó Deus, manifestando a Tua glória, Senhor. Agradecemos, Senhor, que o Senhor nos deu a Sua vida, Senhor, para que, Deus, nós tivéssemos a salvação em Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos fortalecendo, Senhor, a estarmos em comunhão com o Senhor, ó Deus, e, ó Deus, estarmos, Senhor, sempre buscando a Tua presença, Senhor, a cada dia mais, ó Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Vamos passar ao fruto da vide, momento do fruto da vide. Você pode também estar pegando o seu cálice e participando aqui. A Guta também vai servir agora o Rafael e o Telmo. Você não está vendo ele porque ela não está operando a máquina ali, né, a câmera, mas os irmãos estão sendo servidos nesse momento. O apóstolo Paulo, continuando a instruir a igreja de Corinto sobre esse memorial, ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui anunciando a morte do Senhor, na expectativa da volta dEle, até que Ele venha. E Ele virá. Ele virá. Em memória de Jesus Cristo, por aquele grande sacrifício por nós, feito a Deus Pai Todo-Poderoso no poder do Espírito Santo, que possamos beber juntos do cálice. Pedir para o Rafael fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Agradecer por esse momento, Pai, da Tua ceia, Pai. Agradecer, Pai, por tudo, Pai, que tens feito, Pai, nas nossas vidas, Pai. Deus, pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, Pai. E saber, Pai, que Tu morreu por nós, Pai, na cruz, Pai. Um ato de amor, Pai, que Tu fez por nós, Pai. Por isso somos gratos, Pai, a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que tens feito, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nós, assim, estamos aqui encerrando esse momento da ceia e nós queremos terminar felizes, cantando ao Senhor, dizendo que Ele está vivo e por Ele estar vivo, nós podemos crer nesse amanhã glorioso. Cantemos, irmãos, juntos. Não importa as notícias, não importa o que os jornais vão dizer amanhã, não importa nada, porque o Senhor vive
nós podemos crer no amanhã. Porque vivo está o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está, porque vivo está o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está, e a vida vale a pena, Cristo vivo está, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém. Foi muito bom estar com você aqui, meu irmão. Que Deus abençoe a tua semana. Que Deus te encha do Espírito Santo. Tenho orado por uma igreja cheia do Espírito Santo. Tenho orado para que o Senhor derrame sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, mais e mais do seu Espírito Santo. Então que nós possamos continuar orando. Peça mais do Espírito. Senhor, eu preciso mais do teu Espírito. E que essa semana seja uma semana cheia da graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse culto dessa noite, por poder celebrar mais um mês a ceia do Senhor. Obrigado por participar desse memorial, de lembrar da tua morte, da tua ressurreição, do teu perdão dado a nós na cruz do Calvário, porque não existe nada mais contra nós, porque maior agora é o que está em nós do que o que está no mundo, porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos redimiu, o Senhor pagou as nossas dívidas e as ofensas diante de Deus Pai Todo-Poderoso, e agora nós podemos, pelo teu santo nome, pelo teu sangue vertido na cruz, chegar diante de Deus com uma consciência em paz, felizes, e chamá-lo de Pai. E que o Senhor, meu Deus, nos conduza para o lar, para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa cada família, cada irmão, cada jovem, cada adolescente, cada criança, e a tua igreja espalhada na face da terra. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações puras, santas e doces do Espírito Santo de Deus seja com a igreja de Osório, com a igreja de Capão da Canoa e com todas as tuas igrejas, Senhor, espalhadas na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, uma semana cheia da graça de Deus para você, e temos as nossas lives nas segunda-feiras, né? O único dia que não temos quinta, mas temos o culto à noite e nos sábados. Então, conto com vocês também nessas devocionais. Que Deus abençoe a tua vida, te proteja, te guarde e te encha do Espírito Santo.